Pilha de Gibis. Bagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Mais uma vez, sob força contratual. E o FH, o Ricker, mais uma vez aqui com a gente. E aí, Ricker? E aí, cara, beleza? Longshot já aprovou pra gente que não precisa de NX para participar da equipe. Olha aí. Sim, amigos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos com as nossas comemorações dos 60 anos dos X-Men, né? Já fizemos 2 programas com a temática mutante e trouxemos mais uma vez um grande fã dos X-Men, dos mutantes. Esse não é um novo Mutuninha, né? É um Mutuninha das antigas, que é o Ricker. E dessa vez nós vamos falar dos nossos runs favoritos nos títulos X, né? E eu já quero deixar bem claro que o run Chris Claremont e John Byrne é hors concurso. Então não vale mencionar não vale mencionar esse run, porque senão ia ficar muito fácil, né? Acho que 11 entre 10 podcasts que falam de X-Men vão mencionar esse run como um dos melhores, e é realmente um dos melhores. Talvez seja o que tenha definido bem os X-Men para o que ele se tornou, né? O sucesso que foi. Então, não vamos falar deles hoje. Vamos escolher outros runs. O que vocês acham? Ah, não dá pra competir mesmo não, bicho. Principalmente Saga da Fênix Negra ali. Aliás, tanta coisa legal ali. Eu já falei, já comentei até que umas 2 vezes isso já, que pego pra ler a Epic Collection que tem, né? Esse comecinho aí de Giant Size X-Men até a Noite de Sentinela, sei lá como é traduzido aqui, só lembro o nome do desenho. E tô com o Magneto do desenho animado aqui na mão, inclusive o bonequinho, então pulou na frente da memória. Mas ali até a Fênix aparecer, né? O ônibus espacial cair na Terra de novo, a Jean salvar todo mundo, tudo mais. Aquilo ali, bicho, você lê não tapa assim, como diria nosso amigo Vitor Zambuja, numa sentada. E é gostoso demais, mesmo relendo a forma como o Claremont leva a gente, né, pelo gibizinho. A arte tem Cochran ali, tem uma porrada de gente, é verdade, mas já começa o Burn logo depois e, porra, é divertido demais. E o que vem depois, eu até me sujeitei a comprar aqueles capa preta da Panini, aqueles grandões, né, mal traduzidos, porque aquilo é bom demais. Eu acho que eu não sei quantas versões disso eu tenho, assim, porque a Panini vai relançando e aí você vai comprando essa porra de novo, porque você quer ter uma coleção, né? Eu não conheço alguém que não goste, daquilo. É lógico que a leitura de adulto, ela diminui um pouco a magia nostálgica, né? Você vê algumas coisas que não são tão legais, algumas coisas. Até hoje nada justifica aquela descida da nave, né? Assim, a Jean apagando todo mundo porque ela tinha que pilotar. Assim, faz um favor. Mas assim, você percebe a qualidade da coisa e você percebe que é um run tão maravilhoso que já fez assim, basicamente tudo que sai de X-Men hoje em dia é uma releitura disso, né? Tirando a fase de Krakoa. Então, assim,
realmente não tem como, se a gente for decidir qual é o melhor sem tirar esse é o melhor e acabou o podcast. Então, sabe a decisão, mano. É verdade. Bom, como é a primeira vez que você está nesse nosso especial de X-Men, ô Rick, então fala um pouquinho para os ouvintes como foi que você se apaixonou pelos personagens, como foi que você. Qual o primeiro gibi que você lembra de ter lido dos X-Men ou dos mutantes de uma maneira geral? Então, já contei essa história algumas vezes, mas vamos lá tentar resumir bem um pouquinho. Eu colecionava muito Disney e Turma da Mônica. E eu lembro que estava numa fase que eu estava colecionando o gibi do Urtigão. E eu pedi a minha mãe para comprar um gibi do Urtigão para mim. E ela chegou do centro com o Wolverine Kit Pride, edição número 2. Pô, bem igualzinho. Bem parecido, bem parecido. Tudo a ver, né, bicho? E Não, eu fiquei assim, me permita só fazer um comentário aqui de o cara colecionar gibi do Urtigão. Realmente. pois é. E aí a coitada ainda chegou assim, só tinha número 2, eu procurei pela número 1, não sei e tal. Não, tá bom, legal. E eu comecei a ler aquilo e detestei, cara, achei um saco, aquele desenho mal feito do caralho. Aquele cara que não tinha capa, não tinha veículo, não tinha esconderijo secreto, e aquela mina chata, e eu, puta que pariu, que gibi, uó, cara. E aí eu mostrei pra um amigo meu, o Sidney, e ele, cara, ele é o Wolverine, aquele da Guerra Secreta e tal, que a gente tinha lido Guerra Secreta muito pivete. E aí a gente começou a procurar, a equipe dele começou a ler X-Men, disse, caramba, esse cara é legal. E aí veio uma coisa desde aquela época que pra mim Wolverine só funciona dentro da equipe, né? Assim, não gosto de Wolverine solo, não gosto do gibi dele solo. O pessoal me chama de herege, mas assim, eu sou um dos maiores fãs do Wolverine do mundo, mas não gosto dele solo, eu gosto dele na equipe. E aí eu procurei a número 1, quando eu li o número 1 em sequência do número 2, eu entendi aquela história como um todo. E aí dessa minha paixão que eu sou louco pelo Wolverine e pela Kit até hoje, né? E então desde então tenho lido tudo de X-Men que saiu e que não saiu também. Obrigado, Romênia. Mas confesso que esse último ano, por conta do doutorado e da vida pessoal, e também porque o Hickman saiu, eu meio que dei uma parada. Então, pela primeira vez na minha vida, desde 89, eu não tô lendo X-Men. É bem por aí a história. Olha aí. Mas, como sabemos, isso é cíclico. Uma hora vai voltar, nem que seja lendo as coisas mais antigas ou quando, agora nessa fase nova, né, da queda de Krakoa, quem sabe você retomará. Mas, com essa bagagem de tanto tempo de X-Men, você tem o seu run favorito, né? Então, cite aí, vamos começar com os nossos convidados, Maurício Dantas. Vamos ser um pouquinho mais cavalheiros dessa vez, né? Então, Até porque o Dan não tá aqui, né, pra indicar a gente. O Dan Pois foge é, de mim, cara. pois É é. só dizer que eu vou participar que ele foge. É um absurdo isso, né? Ele foge de você desde que casou, né? Vamos falar a verdade. Também, né? Aquele casamento entrou pra história. Mas não é assunto podcast. Polêmica. Mas diga aí, qual o seu run favorito ou qual que você quer começar citando? Então, cara, quando aconteceu essa fase da Wolverine Kit Pride, eu fui procurar a revista mensal. E na revista mensal estava mais ou menos naquela fase das guerras asgardianas, né? Um pouco depois. E aí eu comecei a ler com X-Men 20, com as guerras asgardianas. Eu lembro que foi a primeira mensal que eu comprei. Então, há uma fase que eu gosto muito daquela, que é o Claremont com o Romitinha e também um pouquinho de Paul Smith, né? Então, basicamente, é aquela equipe que eu gosto, logo depois da saída do Ciclope. É uma fase que o Noturno é o líder, que poucas pessoas lembram, né? A Tempestade tinha deixado de ser Eu não líder. sabia, eu não lembrava dessa, que o Noturno já tinha sido líder. Pois é, ele foi líder, inclusive ele questionava, tem uma fase tem uma edição daquela fase que ele vai conversar com o padre, questionar por que ele tá líder e tal. E a Tempestade, ela não era líder naquela época, até porque ela tinha saído por conta dos poderes, mas foi muito breve a fase dele líder, né? E aí eu comecei a ler daquilo, então eu gosto muito daquela equipe, Tempestade, Noturno, Wolverine, Ciclope, Kit e Rachel, né? E Vampira. E então, é por isso que eu gosto de X-Men Gold, que ninguém gosta, porque é a mesma equipe, né? Então, acho que aquilo ali veio como um chute na barriga, e aí eu comecei a comprar as Marvel Especial e os GHM da vida, e comecei a garimpar as edições antigas. Então, estava na 20, era uma época que deixia banca, então eu consegui as 19 anteriores, e aí fui atrás das Super Aventuras Marvel, fui atrás
comprei algumas edições da RGE, que era do Incrível Hulk, né, que até a era chamado de Centelha, bem legal. E aí pronto, comprei tudo de X-Men que saiu no mundo e fui lendo até a fase da Queda de Mutantes, que foi a época que eu fiquei sem grana para comprar e depois voltei um pouquinho. E desde então eu tenho comprado mensalmente, né? E, como eu disse, só parei recentemente. Então a fase que eu tenho mais carinho é justamente a fase do Claremont e a fase do Romitinha, quando o Romitinha sabia desenhar, né? Porque, pra mim, Polêmica. polêmica, né? Todo mundo adora o Romitinha estilizado, mas eu não gosto do Romitinha estilizado. Então, é a fase que eu curto pra caramba é essa. E, inclusive, só para poder deixar claro que eu falei como a fase do Claremont é uma fase enorme, né? A gente até falou isso antes de começar a gravar, são 17 anos, né, do Claremont no título, Ricker. Mais ou menos isso. Então, assim, a gente não tem como definir o run do Claremont, né? Tem que ser sempre o run do Claremont com alguém, né? Então, a gente só deixou de Orconcourt mesmo a fase dele com o John Byrne. Então, qualquer outra fase dele com outro desenhista tá valendo. E essa fase aí é uma fase também que foi mais ou menos quando eu comecei a ler, né? Eu comentei aqui sobre Massacre de Mutantes, que aí também já é com o Romitinha, um pouco depois dessa. Acho que é um pouquinho depois dessa fase. E é o que tá saindo agora aqui, né? Saiu recentemente nos volumes da saga dos X-Men. Eu li muito espaçado nessa época, nunca cheguei a ler as edições assim completas, né, em sequência. Tô com essas edições da saga da saga dos X-Men aqui na pilha para ler e vou ler tudo em sequênciazinha, mas realmente essa fase tava bem alta, né? E as histórias eram bem empolgantes, né, Maurício? Eu li pouco dessa fase na época, eu fui ler depois mesmo. Assim, X-Men foi um dos que eu demorei mais de começar a colecionar. Já contei também, acho que foi até no programa anterior, eu tinha 2 vizinhos, irmãos, que colecionavam X-Men e Novos Titãs e algumas coisas mais DC. E aí, como eu colecionava mais Marvel, aí a gente trocava de gibi, assim, deixava lá na casa deles, era vizinho de porta mesmo, assim, de frente, né? Então é bacana por isso, a gente acabava se encontrando muito. E quando não se encontrava, eu dizia, tia, vou deixar aqui pra Thiago ver, depois eu deixo lá na minha casa e tudo mais. E aí eu comecei a ler um pouquinho depois disso, mas fui atrás também sebo e tudo mais. O Ricker falou aí, na época tinha banca e tinha muito sebo, né, bicho? Hoje ainda tem sebo, é verdade. Mas naquela época, pelo menos aqui em Salvador, você batendo perna aqui pelo centro da cidade, você achava uns 3 ou 4 sebos assim específicos, dá pra você achar de tudo. Ou então continuar batendo perna lá periodicamente que você acabava encontrando. Eu fui começar a ler, como eu falei, né, um pouquinho depois e colecionar mais perto assim da época de Fabulosos X-Men e tudo mais, que eu já tinha assinatura. Ganhei de presente de minha avó por ter boas notas. Mas eu gosto dessa fase também. Uma fase que eu sempre quis ter mais proximidade também, não sei se você vai falar dela, Marcos, mas é a fase da Austrália. Eu adoro o Silvestre, adoro aquela fase dele assim, mas eu nunca li toda. E das vezes que eu tive a oportunidade de ler, tipo, a Epic Collection com essa fase tá baratinha, uma parte dessa fase, né? Eu disse, massa, deixa eu ver o cartão virar que eu vou comprar. E quando eu ver o cartão, cadê o gibi na Amazon? Foi tipo eu com o do Power Bomb, né, essa semana. Pô, 2 vezes eu te disse, Marco, baixou o gibi, quando você foi ver, voltou pro preço normal. Voltou pro preço normal. Isso é assunto para outro podcast. Bom, eu vou tirar logo o elefante da sala, que eu vou falar de um run que tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que fala que é muito legal, mas que não é X-Men. Então eu vou tirar essa polêmica logo da sala, que é justamente os X-Men do Grant Morrison, né? Que eu até fui pesquisar aqui rapidamente, porque eu tava em dúvida se o filme que influenciou o gibi ou foi o gibi que influenciou o filme. Na verdade, foi o filme que influenciou o gibi. Pelo menos nos uniformes, né? Que é quando o Morrison tinha vindo de uma passagem excelente na Liga da Justiça da DC, né? Ele tinha feito aquele run com os 7 grandes e aí ele deve ter brigado lá na DC e foi pra Marvel. Tinha feito Marvel Boy
E, salvo engano, tinha feito também Quarteto Fantástico, aquele 1, 2, 3, 4, né? E aí ele assumiu o X-Men, né? O título X-Men, quando ele assumiu, se tornou New X-Men. E ele revolucionou, né, o título. Ele fez umas coisas que até então eram inéditas, né, para os mutantes, né? O professor Xavier revelou que era mutante. Ele transformou a escola Xavier numa escola de verdade, né, e não num clubinho que tinha primeiro só aquela turma com 5 integrantes e depois, quando veio os Novos Mutantes, aquela outra turmazinha e só, né? É aquela escola numa mansão daquele tamanho que só tem uma turma com meia dúzia de estudantes em cada turma, não faz muito sentido. Então ele transformou realmente numa escola, então tinha lá vários alunos que não necessariamente seriam X-Men. Ele trouxe alguns outros conceitos, como aquele da mutação secundária, que é safado, mas não deixa de ser uma revolução pro título. E foram 3 anos de histórias assim muito boas mesmo. Ele tem alguns outros conceitos que eu não sei se foi exatamente dele, mas que permeia ali a fase dele, que é aquela da Corporação X, né, que agora na fase de Krakoa foi retomado. Ele trouxe a Emma Frost para a equipe de X-Men. Ela já fazia parte da geração X, né? Ela era uma das professoras da geração X. Daí ele trouxe ela para os X-Men. E tem muita gente que não gosta, que fala que aquilo não é X-Men. Mas, assim, aquele primeiro arco, que é um arco bem curtinho, que é o E de Extinção, né? Que ele acaba com Genosha em duas páginas. E também aqui em inglês é Riot at Xavier, é o que é Rebelião na Mansão X. Rebelião na Mansão X. Os dois desenhados assim brilhantemente pelo Frank Quitely, para mim são os melhores arcos da passagem dele pelo título. E é meio que aquilo, assim, se você acaba, tem algumas coisas que acontecem que você no final acaba falando assim que não faz muito sentido, que é o Xorn ser o Magneto desde o início. Tem algumas coisas assim que você meio que ignora. Aquele último arco também que é meio bagunçado. Aquele plano maluco do Magneto de inverter a polaridade da Terra, enfim. E tem aquela coisa do Morrison meio que pegar o brinquedo, brincar, bagunçar tudo, mas no final, quando ele tá saindo do título, ele dá um jeito de deixar de voltar com tudo que ele tinha pego, né? Ele fala assim, ó, eu brinquei e tal, baguncei aqui, mas ó, deixei tudo ajeitadinho pro próximo que pegar, brincar também. Então, é uma fase que eu gosto muito e que, inclusive, eu acho que é o único ônibus da Marvel que eu tenho, que eu comprei a edição gringa, o ônibus de New X-Men gringo, e eu acho que é o único ônibus da Marvel que eu tenho e li todo e é muito bacana. O que vocês acham? O que você acha desse run, Ricker? Então, eu não entendo por que não é X-Men, né? Porque, assim, eu vejo aqueles arcos como releitura, assim, basicamente, ele faz o basic to basic, né? Voltamos para a mansão, voltamos a ser uma escola. Eu lembro que na época, o Eugênio, que é o amigo lá do MDB, ele falou assim, cara, eu tô muito excitado. Por quê? Porque pela primeira vez eu vi os X-Men numa escola. Ele começou a ler na fase da Austrália, então ele só viu aquelas fases X-Men sem equipe, X-Men putaria, né? Putaria é ótimo. E, assim, eu gosto, mas, assim, pelo mesmo motivo que você já explicou, há uma falta de respeito do próprio autor pelo que ele fez, né? A impressão que eu tenho enquanto leitor é que ele cansou da brincadeira e ele estragou e ele ficou com preguiça, né? A coisa já começou a ficar desandada quando ele fez uma edição para o Wolverine e o Denstar comparar o tamanho do pinto, né? Assim, achei aquele puta que preguiça isso aqui, né? Horrível. Horrível, cara, aquilo. Caiu muito o run quando o Bacalo entrou, porque assim, o Bacalo é aquele cara que era brilhante e virou um preguiçoso também, né? Aquele pra mim não é estilo, aquele é preguiça de desenho. Então, assim, pra mim tem coisas maravilhosas e tem o Phantom X, né?
Então, aquele personagem não entra, bicho. E o pior de tudo, assim, é o segundo personagem que os caras falam que assim, é, era uma releitura do Gambit, né? E ele basicamente é o Gambit sinistro, né? Então, assim, o Gambit já era uma releitura do Longshot, aí a releitura da releitura, putz, que preguiça desse personagem. E tem o lance do final, cara, assim, aquelas clones, né, que a gente não sabia que era clone na época da Emma Frost, seguindo o Magneto cegamente, achei bem tosco. O Magneto ser o Shorty é uma coisa que não condiz com aquela one-shot do Shorty. Aqueles poderes não são os poderes do Magneto. E tem aquele lance, pelo amor de Deus, cara, o Xavier deixar ser enganado pelo Magneto dentro da mansão, com o cérebro ativo, assim, não funciona. E aquele arco final é uma merda, bicho, é uma merda, assim. X-Men, mais um futuro dos X-Men, com um Fera Branco, um ovo da Fênix. Putz, puta que pariu. Então, assim, na verdade, a gente agradeceu quando ele terminou a coisa, porque terminou mal, né? Mas, assim, eu não acho uma fase ruim, né? Eu acho que é uma fase que se perdeu. E, enfim, eu gosto de algumas coisas que ele trouxe, eu gosto da questão dos personagens questionarem a si mesmo. A gente viu o Ciclope pela primeira vez como um personagem legal, né? Porque é um personagem que não me entra, por tudo que ele fez, principalmente com a Madeleine. E aí o cara tinha acabado de ressuscitar de uma fusão com o Apocalipse, uma história muito mal explicada, mas ele voltou B10 total, né? Assim, pô, deixei de ser escoteiro, vou agora matar sangue frio, vou fazer aquilo, vou deixar de ser a pupila do Xavier. Então, isso trouxe um gás novo pro cara, trouxe um gás novo pro Wolverine. Ele basicamente escancarou a relação aberta dos caras, assim, a traição psíquica da Emma Frost é uma coisa, assim, que eu acho graça até hoje quando eu vejo aquela edição, assim, foi muito sutil e muito escancarado, né? Então tem coisas maravilhosas, né? E, assim, ignoraram quase tudo depois, menos a Emma de Diamante e o Kid Omega, né? Então, eu acho bacana. Eu não acho que aquilo não é X-Men, não. Não tá no meu top 5, mas é uma fase que eu tenho respeito. E você, Maurício? Eu gosto, mas eu vou assinar embaixo aí do que o Ricker falou, porque assim como tem muita coisa boa, tem umas cagadas que não fazem sentido. Eu acho legal, por exemplo, a morte da Jean ali, né? Aquela volta da Fênix como uma possessão que foi usar assim como nos filmes e ficou uma merda, né? Mas a forma como o Morrison usa aquela parte que coloca lá o jogo de talheres com a Jean começa a manipular os talheres e o Xavier vai conversando com ela e de repente a voz muda, né? E você não está falando mais com a Jean, uma coisa assim. Aquilo é muito legal. Porra, Rica. Maurício acabou de cometer um mutanticídio na casa dele. É só uma barata voadora, não tinha nada demais, não. Aí fica registrado aí, não tenho medo de barata voadora. O tãozinho aqui tem. Aí. Eu também tenho. Voltando aqui à questão, a forma como o Morrison trata a coisa da Fênix como uma possessão que possui o ser da Jean é bem legal, é bem divertido e fica aquela tensão de ir fudeu a qualquer momento, sabe? Que é uma coisa, inclusive, que eu sempre brinco quando a galera fica defendendo os X-Men, Vingadores vs X-Men, que eu disse assim, gente, não houve um momento em que a Fênix chegou aqui que não desse merda. Como a gente vê na história lá a seguir, né? Isso vai desembocar no Wolverine matando a Jean. Eu e você, Ruiva, numa última cavalgada, não sei o que. Aquilo é massa velho demais. E é um massa velho do bem, né? Aquele massa velho só, não é um momento legal. Tem momentos bons, mas isso do Short realmente. Puta que pariu, bicho. Como é que deixar aquilo, né? O Morrison disse que foi um mandate. Justificam lá umas coisas depois, mas não faz sentido não. Eu tava achando bacana demais até o personagem do Shorn. Tá achando legal. Depois vieram com uma justificativa, Ricker, né? Você deve lembrar disso. O Chuck Austin veio dizer isso, que na verdade nunca foi o Magneto. É o irmão vilão do Shorn. É o irmão vilão do Shorn que fez ele acreditar que é o Magneto. E por isso tem aquela mudança no final. E puta merda, que farofa. Claro que a gente não vai
por conta disso deixar de gostar dos gibizinhos, não. A gente já engoliu coisa pior nos gibis. Então, você já começou falando, Chuck Austin, então... Chuck Austin também dizendo que foi mandate depois, né? Limpa a barra aí do Magneto, pelo amor de Deus. Tem que fazer um episódio dos piores. Aí tem coisa pra falar. Kiyazami, Chuck Austin, Duncan rolou, qualquer edição que ele desenhou é uma bosta. Mas sim, eu gosto de muito conceito, assim, acho legal esses X-Men pega, mata e come, né? Já começa ali com o Wolverine destruindo uma cabeça de sentinela e o Ciclope dizendo, tá bom, Wolverine, chega, larga o osso, enfim. Essas coisas são legais, mas, sei lá, bicho, perde muito quando você vê que falta uma seriedade na coisa ali, que ele quer só causar naquela onda de... Parece que eu já banquei disso até no Twitter, teve fã do Morrison me sacaneando, mas, pô, tem uns momentos que parece que o Morrison deixa o autocompletado do teclado do celular dele e escreveu o roteiro. Se fosse hoje em dia, diria que aquele roteiro foi feito pelo chat GPT. Exatamente. Então quer dizer que ele fez isso muito antes do Jason Aaron nos Vingadores? Sim, o Aaron resolveu fazer assim, que merda eu posso fazer esse mês, né? Como eu posso cagar os Vingadores esse mês? Apesar de ter momentos divertidos, já defendi aqui a César o que é de César, mas no geral ele só aloprou, assim, ele chegou a aloprar tanto que chega no final, tem uma revelação de quem é o grande Vingador final, o Avenger Prime, né? Que é o cara que salva todo mundo lá, que junta todo mundo. Que é tão louco, que quando você lê aquilo assim, você já sabe quem é. A coisa mais louca que você podia imaginar que é quem é o personagem que você jamais imaginaria que fosse. É ele. E tá na cara que é isso mesmo. E foda-se. Bom, mas como o assunto hoje não é o Avante Vingadores, vamos voltar para os X-Men. Repare, inclusive, que então, eu me segurei pra não dar spoiler. É verdade. Eu achei que ele ia dizer quem era o Avenger Prime e não disse, agora eu vou perguntar aqui no reservado, porque eu tô curioso. vou botar no chat aqui. Então, mas qual run você gostaria de destacar, Maurício Dantas? Cara, eu falei de Armeng, né? Armeng aqui na Bahia é uma mudança, assim, uma coisa estranha, né? Um concerto meio malajambado. Peço perdão aí pelo embargo cultural. Um van que eu gosto muito foi um van que foi abortado, na verdade. Eu já cheguei a comentar dele de outras vezes também. Que é um van de 2 escritores, na verdade, que são parceiros até hoje. Que é o Joe Kelly e o Steven Seagal. Não é o Steven Seagal de A Força em Alerta e tudo mais, não. É o Steven T. Seagal. Steven T. Seagal. Não é Seagal, é Seagal. Com o GLE no final. E eles assumiram ali com a saída do Scott Lobdell em meados de 1998. Dei uma pesquisada aqui, não lembro isso de cabeça não. O Lobdell sai depois daquela péssima Operação Tolerância Zero. O Igor, que nos perdoe, eu sei que ele é fã de Tolerância Zero, mas aquilo é muito ruim. Foi o primeiro gibi importado que eu comprei, inclusive, foi a X-Men 72, escrita pelo Joe Kelly e desenhada pelo Carlos Pacheco, o saudoso Carlos Pacheco, que é aquela luta clássica do Wolverine com a medula, que todo mundo gosta disso, pelo amor de Deus, aquilo é legal demais. E basicamente é uma fase que os X-Men estão sem nada, né? A Operação Tolerância Zero limpa a Mansão X, eles perdem toda a tecnologia XA, eles perdem sala de perigo, eles perdem os contatos todos que eles têm com o resto do universo Marvel. E chegam ainda com o Ciclope com uma bomba no estômago, né? Que foi colocada na operação. E com a Cecília Reyes, que é a nova X-Men, com o Larval, que foi esse brinde aí que o Lobdell deixou para essa bomba para quem fosse assumir o título. E a Medula também, né, que aparece ajudando eles lá na Operação Tolerância Zero e acaba ficando no porão da mansão ali vivendo, que é quando ela tem esse quebra com o Wolverine ali. E o fanático com o advogado na porta querendo tomar a mansão. Isso, o fanático chega carregando no ombro o advogado dizendo que ia tomar posse da mansão, mas quando ele vê o estado patético que os X-Men estão, ele sai dando risada dizendo assim, se fode aí. Mas essa fase começa muito bem, promete muito bem. Acho que eu comentei disso até lá no programa com o Igor.
Só que ela é abortada, porque há alguns band-aids lá que a Marvel impõe por conta de vendas ou de decisão editorial mesmo bem maluca, né? O Tom Brevoort estava como editor mutante na época, se não me engano. E o Siegel e o Kelly ficam putos e não foi isso que a gente combinou. A gente estava levando o gibi para essa direção aqui, vocês estão querendo mudar. Lembrando, eles trazem de volta a Teopa Alpha, que é uma encarnação bem louca da Teopa Alpha, né? Que é escrita pelo Siegel, com um desenhista que eu não me lembro agora, mas é um cara bem... que ia ser um Jim Lee, mas mais contido. E tem várias tramas de milhões de plots dentro de plots dentro do departamento H. Tem um Jim Hudson mais jovem, que ninguém sabe que porra ele é, se ele é clone, se ele é cyborg, se ele é impostor. Enfim, tem um encontro, né, que eles fazem também, uma homenagem ali àquele primeiro encontro dos X-Men com a Teopa Alpha e mostram dos dois pontos de vista uma briga deles lá. Tem o Bacalo em boa fase aí. Aí sim, Henrique, né? O Bacalo tava legal, ele desenhava umas coisas bem doidas, assim, aquela capa clássica, né, que sai aqui em Fabulosa X-Men, os Corvos. O desenho dessa fase aí, da Top Alpha, é de um cara chamado Scott Clark. Scott Clark, isso mesmo, isso mesmo. Aqui a Abril publicou num busãozinho, né, que são umas 10 edições, assim, numa lombada quadrada, com capa cartão. Foi aquele especial do mês, que era formatinho? Tipo especial do mês, eu acho que não chegou a ser um nome desse, não. Eu acho que era só Teopa Alpha mesmo, especial, uma coisa dessa. Mas enfim. Porque eu lembro que saiu uma série da Tropa Alpha nessa especial do mês, né? Que publicou Thunderbolts, publicou, salvo engano, eu não sei se foi Excalibur ou se foi X-Force. E salvo engano, publicou Tropa Alpha também. Eu vou olhar aqui, porque afinal de contas, aqui é informação. Vou pesquisar. Especial do mês número 2. Pronto, aí. Olha aí. De cabeça, viu? Chupa, Dãozinho. Não, Wikipédia total aqui. Quando a gente quando não é Wikipédia, é guia dos quadrinhos. Desde bom. Não, eu que fiz de cabeça. Você confirmou, entendeu? Ah, tá. Não, mas é verdade. Você que lembrou do especial do mês, eu nem lembrava disso, mas tinha mesmo. E tinha umas coisas muito legais. Tinha Thunderbolts também, é verdade. Uma continuação ali do arco, bem bacana. Mas sim, bicho, essa fase leva os X-Men, assim, para a questão da busca pelo Professor Xavier, né? Porque o Xavier some no final da Operação Tolerância Zero. Aparece liderando os outros mutantes lá bem estranhos. Tem uma porrada de coisa legal. Ele tá ensaiando ali uma volta do Magneto em certo momento. E aí isso tudo acaba abortado por conta dessa briga aí. O Alan Davis, que já estava desenhando um dos títulos, acaba assumindo os roteiros também. O Davis já tinha experiência de escrita, né, desde a Marvel UK, e ele fez também o Clandestino, não coisas assim tão dignas de nota, mas ele já tinha experiência. Depois ele foi pra DC, fez Liga da Justiça ao Prego, fez outras coisas que são bacanas também. Podem não ser tão dignas de nota assim. Eu gosto de muita coisa que ele escreveu, com o Quarteto Fim também. E aí a gente vê a Guerra Magneto, né, Magneto Wars, acho que aqui foi Guerras Magnéticas. E vem depois a famigerada Saga dos 12, que eu também gosto, mas eu sei que é uma farofona. E depois desemboca naquele Regênesis, que é uma porcaria sem tamanho. Mas enfim, essa fase do Kelly e do Siegel tem muita ideia bacana, leva uma direção assim. O Lobdell já estava cansado no roteiro. O Lobdell tem muita coisa legal, sim. Acho que ele é injustiçado, tem muita besteira, mas também tem questão editorial, tem questão da época também. Mas ele fez coisas boas, como Massacre. Massacre é a saga principal, apesar de ter sido esticada demais, tem muita coisa legal. E quando ele sai, já tá cansado, a Operação Tolerância Zero, repito, é uma bosta. Mas tem um ar novo, assim, um frescor, como o Marcos gostaria de dizer, que promete muita coisa legal e acaba não entregando por conta desse cancelamento aí do contrato deles. Eles vão embora, eles acabam decidindo se juntar. Acho que já tinham essa parceria lá, mas decola o coletivo deles, né? Que tem os deles dois, Joe Kelly e o Steve Siegel, com o Joe Casey, o Duncan rolou famigerado, que eu comentei agora há pouco, e outros autores de certo nome, para fazer o Man of Action, que é o coletivo criativo lá, né? Como a gente já falou, responsável por Ben 10, Mutante Rex, Ultimate Homem-Aranha, o Avengers Assemble, que foi
desenho ruim que substituiu o desenho bom dos Vingadores, enfim. Ele seguiu lá e tá cheio de dinheiro, não precisa chorar por isso não. Mas, É o que eu ia falar, eles transformaram uma decepção editorial em dinheiro. Eu acho que eles não estão muito tristes não com essa mudança. Eu tô lamentando mais que esse, que eu gostaria de ter visto pelo menos uns 2 ou 3 anos de van deles nos X-Men, mas paciência. E foi uma coisa inovadora, né? Porque até então, eles eram autores da Vertigo, né? Eles tinham vindo da Vertigo. E pra poder assumir X-Men, né? O Kelly tava também Deadpool. O Kelly tava fazendo uma coisa mais humorenta, né? No Deadpool e tudo mais. E acabou. O Sigo eu lembro que era da Vertigo, né? O Sigo era Vertigo. O Kelly fez Deadpool, eu acho que ele fez alguma coisa da Electra também, ou foi do Demolidor. Um tempo da mensal do Demolidor, ele que escreve também, fase curta. E aí eles são catapultados para X-Men, né? Foi meio inesperado mesmo e ninguém imaginava, né? A ideia é que tivesse mesmo sabores diferentes, os 2 títulos, Uncanny e a X-Men. Mas acabou. Eu confesso assim que eu não lembro muito bem dessa fase, porque eu lembro que saiu aqui no Brasil já no finalzinho dos formatinhos da Abril, e pouco tempo depois veio a fase Premium, né? Então, essa fazinha ali do finalzinho da Abril, com o Fabulosos X-Men, eu confesso a você que eu não... Minha lembrança não é muito grande, não, mas você já falou tão bem assim, que eu confesso que eu estou com muita vontade de ir atrás dessa fase para poder reler e tentar relembrar o que se passa ali. O que você acha dessa fase, Ricker? Então, essa fase tem coisas boas e coisas ruins, né? Ela começa com o julgamento do Gambit, né? E para muita gente que não gosta do personagem, seria, assim, uma história maravilhosa, porque, assim, o cara, o grande crime dele, né? Porque passaram-se anos, tipo assim, o cara pensando, eu tenho muita coisa para descobrir do fulano, como é que eu vou trair fulano? Então, assim, todo mundo sabia que o cara era um traidor, todo mundo sabia que o cara era um mau caráter, mas, assim, virou uma estrela, né? O cara virou uma estrela e tiveram que mudar os caminhos. E aí, quando eles resolveram tirar esse esqueleto do armário, a grande revelação é que o cara tinha dado como é que se fala? A localização do esconderijo dos Morlocks nos subterrâneos pro seu sinistro, e que isso tinha gerado o massacre de mutantes, né? E aí você é uma pessoa que lê o Massacre de Mutantes mensalmente, você vê o que aconteceu com os X-Men, com os Morlocks, e aí você entende, pô, finalmente o cara vai ser um vilão, vai ser aquilo que ele nasceu para fazer. E aí, um ano depois, o cara tá de volta, tá perdoado, tá assim, pô, isso me irrita, assim, deveras, né? E aí, eu acho que tem uma coisa que me incomoda também nesse run, é que ele faz, assim, como é que se diz? Ele faz uma releitura de uma coisa que foi feita no desenho animado, que é uma coisa que não tinha nas revistas ainda. Aquele plot do desenho animado, da cura, né? Com a vampira. E ele basicamente faz a mesma história nos quadrinhos, só que bem pior. Então, assim, como a gente já tinha visto a animação no desenho, aquilo ali meio que eu li e ficou meh, né? O cara conseguiu fazer uma história do desenho pior nos quadrinhos. E aí, tem a medula que não me entra, né? Assim, o Maurício falou super bem, eu tô falando as coisas que não são legais para mim, né? Tem a medula que não me entra, né? Assim, a medula, ela apareceu com aquela personagem B10, que a Tempestade matou, e depois revelaram, ela tinha 2 corações. Putz, que fantástico, né? A Tempestade arranca o coração da... A Tempestade arrancou o coração... A Medula é um personagem posta, eu gosto dessa luta com ela. Pois é, mas a Tempestade matou a Medula bem antes, quando ela apareceu naquela equipe de vilões, que eram os netos dos Morlocks, que tinham sido levados pelo Mikhail Rasputin, enfim, anos 90, coisas esquecíveis. E aí a Medula volta, e aí eles... São os netos dos Morlocks que eles não queimaram. Ai, que referência péssima. E aí, cara, eles mudam a personagem para ela se encaixar na equipe, ela vira uma nova Kitty Pryde, a nova Jubileu. E aí chega ao extremo de mudar a cara da personagem, ela fica bonita, assim. Então, assim, realmente são muitos plots legais estragados
você vê que por decisões editoriais. E tem uma coisa nessa fase também que eles tiveram que fazer, que é a comemoração de algum aniversário do X-Men, que eu não vou lembrar agora, se era 25 anos, 30 anos da X-Men Nova Gênese, e aí eles fizeram uma equipe de X-Men criados pelo Cérebro, que são completamente esquecíveis também, né? E aí quando a coisa toda estava desandando para fechar esse run, eles trouxeram os X-Men de volta do Excalibur, né? Então trouxeram a Kit, o Noturno e o Colosso para a equipe. Então, assim, começou bem, parecia ser uma pegada diferente, parecia que iam fazer coisas completamente diferentes dos X-Men, mas no final das contas eles foram pegos por aquela decisão de tem que encaixar no aniversário dos X-Men, tem que encaixar na nova saga, tem que fazer um evento do ano, né? Que é aquela tal das Guerras Magnéticas que você falou. E aí, eu acho que começou legal, tinha uma proposta diferente, enfim, mas os próprios caras trouxeram o Gambit de volta, os próprios caras fizeram releitura de história do desenho, ficou mal requentada, e, enfim, eu acho que para mim se perdeu. Foi mais é tipo a cor do Morrison que a gente falou ainda agora. Prometeu muito, começou muito bem, e para mim se perdeu, né? Não, ó, só uma pequena correção aqui. O julgamento do Gambit tem complot do Siegel, mas é ainda na fase do Lobdell. Com o Madureira desenhando ainda ali naquela fase que eles estão com aquela roupa de anime, né? De Evangelion na Terra Selvagem. Que é uma loucura, né? Eles caem do espaço direto na Terra Selvagem, a Babá tá lá na cratera da Terra Selvagem onde eles estão. Aí a Vampira e o Gambit estão com colar inibidor de poderes, aí eles vão transar e depois eles descobrem a merda toda. É uma farofona ali, é o pior do possível do Lobdell. Mas Mas concordo com aí. a edição 350 já é do Steve Seagal, né? Perdão, assim, o Lopes escreveu até a anterior, e aí essa 350, que é a de aniversário, já é o Seagal fechando o que o Lopes começou. Isso, exatamente. Já tem co-plot ali do Seagal na parada. E eu concordo plenamente com você. Essa história do Gambit é uma presepada, assim. Você acha que ele vai ficar na geladeira um tempo, ou pelo menos mudar o status dele ali com a equipe, né? Fazer uma reviravolta. Só que daqui a pouco sai o gibi dele. The Man of Steel, né? Estilo de roubo, que é uma sacada legal do nome. Mas ele tinha muita popularidade nessa época. O Steve Scrooge, né? Que desenha o gibi até, fica há pouco tempo, mas desenha. Nessa época o Nate Gray também tinha gibi próprio, os X-Men estavam ainda por cima da carne seca ali. E ele acaba voltando logo para a equipe, o que é uma grande de uma paisapada. É editorial mesmo, é exatamente isso. Eu acho que foi todas essas coisas aí, não tô tirando os defeitos do Kelly e do Seagal, não. Mas essas paisapadas todas aí acabaram prejudicando muito também o andamento deles, e eles desistindo do gibi mesmo. Não os condeno. Acho que dá tempo de mais uma rodadinha rapidinha, falando de mais alguns runs. Qual que você quer destacar agora, Ricker? Então, esse do Seagal estava na minha lista. Obrigado, Maurício. Mas é porque realmente ele é o diferentão dos anos 90, né? É verdade. Aqui, ele é diferentão porque, assim, estava acostumado àquela coisa... sim, o Lobster e o Nicieza ficaram muitos anos no título, né? E, assim, eles trouxeram o estilo novelão, assim, ao extremo, né? Então, assim, meio que quando saiu disso, assim, poxa, voltou a ser uma equipe de aventura, né? E era aventura atrás de aventura, essa fase do Sigma, né? Era Xavier liderando a Irmandade de Mutantes, era o Bispo e a Rapina no Espaço, ele fez umas histórias dos X-Men originais que são bem legais, né? Então, assim, foi bem diferente. Destacando o outro run, eu queria fugir de uma coisa que que é mais mainstream, que é a fase do Roy Thomas e do Neil Adams, né? Que era uma fase bem curta, né? Ela é lá dos X-Men, edição 55, até 60 e pouco, e é uma fase que é muito boa, mas ela foi cancelada pelo motivo de que naquela época as revistas eram preparadas meses antes, e eles demoravam assim uns 3, 4 meses para saber quanto a revista vendeu, né? Era um período bem para a internet. E a revista simplesmente bombou,
vendeu pra caralho, mas quando chegaram os números, já tinham cancelado, já tinham demitido a equipe, né? E aí a gente fica assim, putz, o que aconteceria se, né, esses caras tivessem continuado durante aquele tempo, né? Então, assim, é uma coisa bem legal, né? Assim, é a fase que tem o Sauron, e, enfim, os X-Men realmente viraram adultos, né? O Monero também, né, é dessa fase, né? Uhum. Um monólito vivo. Eu tenho, saiu na Salva Preta, aquela coleção de clássicos, saiu aqui um volume um ou dois volumes dessa fase. Pois é, então assim, e é o X-Men original, né, assim, porque assim, eu fico muito vergonha ler quando eu leio alguma história dos X-Men e aparece algum personagem, os X-Men originais, que honra! E eu fico assim, os X-Men originais são bem qualquer nota, né, assim, se você olhar bem, eles são personagens cis, brancos, almofadinhas, assim, a gente aprendeu a gostar dos personagens, mas se você olhar bem, eles não têm nada de rejeitados, de excluídos, eles estão bem. Aquela WASP, né? White Anglo-Saxon, né? O americano padrão. Isso. Então, assim, eu acho bem forçado quando fazem aquela reverência aos originais, quando os originais são bem minha boca. Então, uma fase que realmente eles fazem alguma coisa que presta, essa fase do Roy Thomas, né? Então, eu queria destacá-lo. Eu particularmente não gosto muito dessa fase, como eu falei, eu tenho esses encadernados pretos, assim, os desenhos do Neil Adams são sensacionais, mas assim, eu acho que é birra minha com quadrinhos feitos nessa época, esses quadrinhos assim do começo dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, boa parte deles eu não gosto muito não, entendeu? Aí é um defeito meu, mas os desenhos do Neil Adams são maravilhosos, assim, ele pega uns ângulos de câmera que ele coloca que pra época é algo super inovador. É lindo, assim, é muito bonito de ver, mas assim, eu demorei uns 2 anos para ler um desses encadernados, de tão complicado que tava. O que você acha, Maurício? Eu acho que você até comentou um pouco dessa fase, né, num dos programas passados. Sim, sim, eu acabei lendo por conta de uma Epic também, né, que tava barata na Amazon e eu acabei não comprando também, que curiosamente se chama, né, o título do volume é Sempre Mais Escuro Antes de Amanhecer, que é justamente uma época que os X-Men estavam beirando o cancelamento, como o Ricker contou aí, esse volume foi vítima do atraso dos números mesmo. Enfim, eu gosto muito, eu me surpreendi, eu achei que seria uma coisa mais datada, assim, o Thomas nunca foi um escritor tão dinâmico assim, né? Mas é um gibi bem legal, e é basicamente o Thomas olhando para as páginas que o Steranko entregava e inventando uma história ali em cima disso. Mas a coisa fluía bem e tem conceitos bem doidos, mas muito Steranko legais. não. Steranko ou Adams? O faz uma edição, se não me engano. O Steranko faz uma edição linda, inclusive, que ele faz uma página dupla cheia de conceitos, assim, que é bem loucona, bem loucona. Mas sim, é isso mesmo, é o Neil Adams. E, cara, eu gostei mais do que eu imaginei que eu fosse gostar. Confesso que gostei e não comprei de novo a Epic porque acabou a promoção. Mas, de fato, é uma pena que tenha sido cancelada ali, porque prometia rolar muita coisa legal. Por outro lado, que bom que foi cancelada, porque a gente teve acesso aos novos X-Men, né? Colossus, Tempestade, Wolverine e tudo mais. A gente não sabe o que seria do mundo pop sem eles hoje. Pop nerd. É verdade. Já que você falou de mundo pop, eu vou falar também de um arco de uma fase, né, que hoje em dia tem muito nerd que critica, que reclama, tal, mas eu quero que atire a primeira pedra quem não ficava empolgadaço lendo aquilo na época, e principalmente porque é a fase que foi levada pro desenho, né, pro clássico desenho dos X-Men, que é justamente a fase do Claremont com o Jim Lee, né? Aquelas 3 primeiras edições de X-Men, né? Que é logo depois da saga da Ilha Muir, quando veio a revista X-Men. Oi? Até hoje eu não sei o que é Rubicão, o título da história. Então, cara, os designs que o Jim Lee criava
de uniforme para os personagens, eu sempre gostei muito. Pode Cara, ser a mas eu não memória perdoo afetiva do até desenho hoje. falando. Eu Pode não falar. perdoo até hoje o uniforme amarelo de volta. Puta que pariu, não tem sentido o Wolverine de uniforme amarelo pra É mim. verdade, não pode ser perfeito, né? 100% perfeito, mas aquele uniforme que é o mais. Eu considero que é o uniforme clássico do Ciclope. Não é o uniforme com o capuz todo fechado. ah, Pra mim, o uniforme clássico é esse, cheio de pochete. As pochetes têm pochetes nesses uniformes. Então, eu adoro essa fase, aquelas edições ligadas com atos de vingança, que é quando surge a Psylocke asiática, é muito legal. E assim, ele definiu, junto com todos os outros ali que depois saíram para fundar a Image, eles definiram os quadrinhos dos anos 90 ali, né? Então, hoje você pode dizer que odeia, mas eu duvido que na época, quando você leu isso, você não ficava empolgado lendo aquilo. Eu não odeio, mas assim, envelheceu mal pra caramba. Envelheceu muito mal. O retcon ali da Moira com o Magneto é simplesmente injustificável. Mas enfim, é lindo de ver. É um desenho maravilhoso. Enfim, eu acho que a memória afetiva é mais forte do que a memória crítica do adulto, sabe? Você vai lendo e vai lendo. Putz. Tanto é que a memória afetiva ganha. Quantas horas você ficou na fila para pegar um autógrafo do Jim Lee na CCXP, Ricker? Putz, cara, quantas horas eu não sei, mas assim, eu me emocionei, assim, só falta mesmo eu conhecer o Claremont, porque quando eu conheci o Dilinho, putz, foi emocionante, tu tava lá, né, pô? Tava. Eu só não fiquei na fila, mas tava lá. Eu desisti. Não foi tão emocionante quanto o Pérez, mas foi legal conhecer o Dilinho. E eu tava com um amigo meu do BA Nerd, que ele tinha uma foto com o Dilinho de 20 anos atrás. E o cara bem magrinho, o Dilinho bem novinho. Aí levou a foto pra mostrar pro Dilinho, então o Dilinho se encantou com a gente, ficou conversando com nós dois por causa da foto. Então, Nossa, realmente que legal. foi bem legal, assim. Não foi só assim, ele assinou e tirou a revista, não. Como meu amigo levou a foto e mostrou pra ele ficou perguntando as coisas da foto, perguntou que era a gente falou que era no site nerd e tal. Foi bem legal. Foi realmente um encontro com o Dilinho, o povo na fila com ódio, né? Jim Lee, ame-o e não deixe-o, né? Mesmo quem não gosta, não pode deixar de reconhecer o que o cara fez pelos gibis, assim, de mercado mesmo, né? Eu não sou fã dos posters dele, mas eu acho ele um péssimo contador de história. Tem páginas lindas, mas em termos de história é difícil. Ele repete muito as posições, repete muito os atalhos que ele toma ali para fazer as coisas, mostrar as coisas. Não tem um repertório tão grande assim, não. Tem gente me xingando agora enquanto eu falo isso, com certeza. Eu acho que o Dilinho ele escapou da internet, sabe assim? Porque se o Dilinho fosse artista hoje, ele seria mais ou menos um Greg Land da vida, sabe assim? Com todo respeito, né? Porque ele é muito superior ao Greg Land. Mas assim, aquilo que a galera faz de pegar as coisas do Greg Land e ficar mostrando as referências, ficar Sim, mostrando. A galera faria com ele tranquilamente hoje em dia. E ele tem tanto respeito que a galera não faz isso com o eu dele do passado, como faz com o o o cara Life. da X-Force, o Liefeld. Então, assim, ele é tão respeitado, ele é tão querido, que a galera não faz isso com a arte dele, né? Mas se você realmente procurar, você consegue fazer. As artes, a abertura, né? Aquela É, style de quatro, assim, com as pernas toda reganhada de costa. Ele fez assim umas 50 vezes, né? Enfim. Estruturas inteiras é de só você, página, ele repete é só várias você vezes. é só você pensar que o Jim Lee saclamou e a galera não ficou com raiva dele. É mesmo, né, bicho? Tem isso. É que deve ter feito odonto no momento da vida, porque a galera que adorava boca e dente, né? Mas é bem legal. Mas eu gosto dessa fase aí, eu concordo, os visuais são icônicos. Na verdade, a gente foi apresentado a ele, esses visuais, pelo desenho animado mesmo e pelos jogos, né? E Muita chegou, coisa que que a chegou gente aqui foi. antes da fase em si, E né? isso. Que a gente não entendia zorra nenhuma. Eu tava começando a ler os Gibis X-Men, apareceu o desenho na TV também. E aí, porra, nada a ver uma coisa com a outra. Que a gente não tá acostumado a ser adaptações tão diferentes, né? Das coisas, tipo, vai ter um Wolverine dos X-Men anos depois.
aquele desenho dos X-Men na escola, que eu esqueci a escola mesmo, né? Numa escolinha lá perto. Evolution. Evolution, isso. Os X-Men embora na escola e vão pra escola. Eles têm uma escola, mas eles estudam numa outra escola. Eles fazem banca na Mansão Xavier, só. Mas sim, eu gosto do Jim Lee e não gosto ao mesmo tempo, mas não tem como não reconhecer, principalmente essas influências visuais dele, né? Ele pegou o Dente de Sabre e botou bomba no Dente de Sabre, o Dente de Sabre ficou gigante depois dele, nunca mais diminuiu, né? Outros personagens também, o Magneto dele, bicho. Um cara de 60 anos com aquele físico do Magneto dele, não precisa nem de capacete para derrotar o Xavier, é só a força de vontade. Mas enfim, isso é legal, eu gosto e pô, a memória afetiva é boa demais. Eu tenho tinha aqueles dois volumes da Panini, né, do Melhor dos X-Men por Jim Lee, e aquilo é divertido. Não tem como não ler e curtir. Com todas as falhas, com todo o envelhecimento mal, mas é divertido. E diga-se de passagem que essa fase, né, a questão do desenho animado, segurou muito fã, porque a revista estava muito ruim naquela época, né? A revista estava assim, depois do Portal do Destino, os X-Men não eram X-Men, alguns não tinham memória do que tinha acontecido, aí era uma história, era uma edição com a Cristal sendo sequestrada, a outra edição, o Colosso era um pintor em Nova York, a outra edição era a Tempestade Criança, e aí 30 edições sem equipe, assim, putz. Não, claro, mano, você exagerou dessa vez. Os caras nem são equipe, nem são eles mesmos, nem tem poder. Então, assim, ficou. Que merda eu tô fazendo? Ainda coloca o, o Forge, o Banshee e a Jean Grey nos Morlocks, e a Jean Grey com tentáculos, né? Claramente tem os tentáculos. E assim, putz, chega logo a fase do desenho, né? Então, como a gente tava assistindo o desenho, sabia que ia virar aquilo, a gente aguentou, mas era uma fase bem fácil de deixar X-Men, viu? É verdade. E você, Maurício, qual o outro run que você queria destacar? Rapaz, um que foi louvadíssimo na época, mas que hoje é problemático, mas é o Surpreendentes X-Men do Josueldo, famoso Josueldo, que eu sei que tá canceladíssimo, tem esse programa todo, o Cassaday também, que é o desenhista da Tá época cancelado por que... quê mesmo? Oi? Tá cancelado hoje em dia por quê mesmo? Por uma porrada de merda que se fez aí, se descobriu que ele é uma bosta de ser humano, segundo o Twitter. E eu sou advogado, não vou falar sem provas, hein? Mas também não defendo, não. Eu acho que ele faz uma bela enganação nessa fase aqui também. Mas na época foi muito bacana. Ele entra ali depois da saída do Morrison, né? E volta para um direcionamento mais super-heróico. Já aparece o quarteto ali no comecinho. Que aliás é uma coisa que o Hickman faz também, né? Bota os X-Men ali junto com o quarteto logo no comecinho de House of X. Tipo, vou botar os X-Men na Marvel de volta, no universo Marvel de volta. O que é que eu faço? Chamo os X, chama o quarteto. Não tem erro. E eu gostei muito na época. Eu acho que a arte do Caçador tá ótima nessa época aí. Ele tá desenhando muito bem. Tem alguns momentos muito legais. Logo no começo tem um massa velho do bem, né? Tem logo aquela coisa do Ciclope explicando porque que eles estão voltando a usar os uniformes e tudo mais, que eles têm que parecer super-heróis mesmo para se encaixar e tudo mais. Nós temos que surpreendê-los, né? We have to astonish them. Que aí os surpreendentes vem disso. A volta do Colossus é muito bonita também. O Colossus estava morto desde o final da fase do Lobdell, né? Que ele morre lá do. Sim. Nem lembro se é o do vírus legado, pra ter a cura do vírus legado. Que não faz sentido, né? Porque ele injeta nele e aí sai pelos poros e se espalha pelo planeta todo a cura. Pelo amor de Deus. Se dissesse, pega o sangue dele aí e bota no catalisador, chama o seu fantástico. Mas não, só bastava ele colocar ali no sangue dele que ia curar todos os mutantes do mundo. Não, os X-Men invadiram a base do Sinistro assim, 50 milhões de vezes. Cada vez que invadiram, tinha assim, 50 milhões de clones dos carrascos, ou seja, era só pegar um clone de qualquer carrasco, que eles mataram assim, milhões de vezes, injeta num clone e pronto, acabou a cura, sabe assim. Ou então pega um múltiplo e usa num clone dele. Não, vamos matar um personagem de interesse, né? Então, assim, foi foda, foi sem sentido. E o Peter David já tinha feito coisa bem pior com o Madrox, né? Matar um clone dele só pra salvar a mutandade toda é o de menos. E a volta do Colossus é bonita mesmo. A cena, né? Ele aparecendo, a Kitty fantasminha lá, ele atravessa ela, dando porrada em todo mundo.
é um show de narrativa ali também. O Whedon com o Cassaday estavam bem afinados nisso. Agora, voltando para ler anos depois, quando a Panini relançou também, eu fui ler e é um pastel de vento. É uma novelona mexicana, assim, sabe? Tem drama demais para a história de Mendes em alguns pontos. Aí começa a meter alienígena na história. Ele parece que quer tocar em todos os pontos que o Claremont tocou. A sala de perigo espaço, senciente, né? Não, mas essa eu até gosto, né? O Wolverine bêbado lá e tudo mais. Tem umas coisas divertidas, é verdade. Mas eu acho que teve uma importância legal naquele momento. Teve momentos bons ali. E foi o último momento do Cassaday saber desenhar antes de descobrir aí um problema, né? Não sei, o Madureira parou de desenhar porque ficou viciado em videogame. Foi lançar agora aquele gibi que ele saiu da Marvel pra fazer gibi Battle Chasers. na Image, né? Battle Chasers, e largou no meio também, já tava cheio de dinheiro e tá lançando agora a continuação desse gibi, acho que pela Image mesmo. E pasmem, ele não escreve, ele não desenha porra nenhuma, só tem o nome dele na capa e o desenhista é um imitador dele. Que nem o Akira Toriyama fez com Dragon Ball Super, que achou um cara que desenhava melhor que ele no estilo dele e disse: vai, meu filho, vou te dar umas ideias aqui e tu ganha dinheiro pra gente. Eu época, né, colecionava tudo, a Panini, logo desde que acabou a fase, na verdade ele quem foi escalado justamente para substituir o Morrison, né, só que foi criado um novo título, né, então foi na época tinha o New X-Men, tinha Uncanny X-Men e tinha Extreme X-Men, aí eles criaram o Astonish X-Men, que pro Cassaday e pro Joss Whedon. Eu acho que o Joss Whedon, na época, não tinha nenhuma experiência com quadrinhos. Talvez tenha escrito alguma coisa de quadrinhos da Buffy, mas ele era conhecido pela Buffy, né? Pelo filme e pelo seriado, salvo engano, da Buffy. Mas quadrinhos ele não chegou. Eu acho que foi a primeira experiência de quadrinhos dele. E realmente, tinha o Cassaday que estava super em alta por conta de Planetary, né? E aí eles realmente o começo é muito legal, tem esse primeiro arco com aquele alienígena, aí o segundo arco é o da Perigo, né? E eu não sei se teve alguma coisa mais do que isso ou se foram só esses dois arcos. É capaz de ter tido mais alguma coisa, mas que aí já foge da minha lembrança desse gibi, mas realmente na época era muito bacana. É volume 1 e volume 2, né? Que eles chamam ano 1, ano 2 e coisa assim. E depois quem assume o gibi é o Warren Ellis. Isso. Com Simone Bianchi, que coloca aquele monte de tirinha no ombro do Ciclope, bota bracelete nele, tá com aquela roupa de mergulhador de profundidade, né? Que eu não gosto daquele uniforme, acho que falta alguma coisa. Você estava falando de uniforme do Ciclope dos anos 90, eu gosto muito, muito mesmo daquele uniforme dele do X Factor, com o X branco e aquele traço que o Simonson desenhava, né? O capuz com a linha branca, assim. Parecendo um capô de carro, de muscle car americano. É verdade. Eu gosto, além do uniforme do Jim Lee, eu gosto muito do uniforme dele do Bendis. De Uncanny, né? Com um X na cara, eu gosto muito daquele uniforme também. Putz, tudo aquilo. Eu gosto também, confesso. Sobre essa fase do Joss Whedon, eu gosto muito. Eu acho que ele pra mim, que sou muito fã da Kit, ele ter traído de volta pra equipe de vez, né? Porque eu tinha se aposentado, né? Tinha de fazer faculdade, essas coisas. Até o Ciclope fala, né? Ele precisava dela lá, né? Pra ser o contraponto à Emma. Eu gosto da rivalidade dela, assim. As coisas que a Kit diz pra Emma, assim, pô, você foi uma vilã. Eu conheci os X-Men, você sendo a pior mulher do mundo, então sua pose de bonzinha não me convence. Então, assim, eu acho isso bacana, que é uma coisa que eu não gosto de Krakoa, né? Assim, esse perdão. Ai, vamos perdoar todo mundo. X-Men é meu rapariga, né? Assim, a pessoa faz o que quer e volta e tá de boa. Eu não sei, eu sou meio rancoroso, então eu acho meu pai essas fases assim. O vilão vira coisa legal. E eu só não gosto muito do finalzinho dela, que ele coloca uma história que são várias rainhas brancas no final, e assim, eu li e reli, um amigo me explicou uma vez e eu entendi e depois esqueci de novo. Eu não entendi direito aquele arco final, que a Emma é a própria inimiga e ela trai os X-Men, no final ela não traiu.
é bem confuso, assim, é bem assim, eu não achei claro o que ele quis dizer naquela narrativa, entendeu? Então achei que o final foi bem perdido, assim. O ano 1 é maravilhoso, o ano 2 é bem qualquer nota. Mas é bem superior ao que estava sendo publicado na época. Eu acho que a própria Marvel ela é vítima do seu próprio departamento de marketing, né? Porque ela lança uma revista nova, aí tem duas revistas mensais que existem há décadas e as duas revistas são bem sucateadas e parece que de propósito para aquele título novo vender melhor. E aí você via acontecer aberrações na mensal, então você ia para Astonishing e era assim um alívio, né? Putz, que legal. Enquanto o cara tá lá fazendo o irmão do Shorn bonzinho, enquanto o Claremont tá fazendo os X-Men Polícia, né? Quando tá fazendo os X-Men pra Terra Selvagem e a Garota Marvel virar um dinossauro, você tá vendo os X-Men se garantindo na revista do Astonishing, né? Então, são coisas que a própria Marvel faz, sucatear o próprio título para poder aquele outro ficar na crista da onda. Mas, assim, que pena que a fase que o cara fez isso e a fase está mal vista hoje. Como eu não sabia, para mim não está muito bem vista. Aí o problema dele é justamente na parte de cinema, né? Que depois na direção dele em Vingadores e na Liga da Justiça principalmente, tem o Ray Fisher quer ver qualquer um na frente dele, menos o Joss Whedon, né? Então, e não só ele, né? Então já é problemático. Mas o gibizinho na época era bem bacana. Não cheguei a reler muitas vezes, mas eu gostava bastante também. Bom, eu acho que é isso, né? Falamos de grandes fases, de grandes runs dos mutantes. A gente poderia falar de vários outros, né? Vocês querem fazer alguma menção honrosa, alguma coisa que faltou aí na lista, Ricker? Não, acho que a gente pincelou o grosso mesmo, assim, uma menção honrosa à fase do Mark Silvestre, né, que enfim, era um gênio de spoilers, mas se garantiu muito. E, enfim, pouca coisa de X-Men nos anos 90, assim, se destacam, né, assim, porque o Lobdell ficou muito tempo, era muita decisão editorial e muita promessa, né, assim, vai mudar isso, aí volta o status quo, então, infelizmente, por ser o título mais vendido da Marvel, fica muito refém do que a editorial quer. Então, alguns autores já saíram do título e falaram, bom, eu cheguei com um plano e não deu para fazer o que eu queria. Então, o próprio Hickman, né, falou isso, né? Ele traçou um planeta Krakoa e a Marvel não. Aí era para ser uma fase com poucos títulos e a Marvel pega e começa a lançar um monte de títulos, enfim. Então, acho que a nossa lista aqui tá bem legal. E Maurício, faltou algum? Eu acho que tem coisa que a gente pode falar até no outro programa, títulos X-Men que não seja X-Men, né? Tem coisas muito legais, né? A X-Force do Peter David, aquele X-Tactics também do Milligan, que eu acho bem bacana, merece uma releitura ali, eu só li na época que saiu, mas gosto muito, e outros gibis tantos aí que a gente pode comentar no próximo programa. Fica aí a dica de pauta para o nosso democrático host que não impõe pautas e não silencia os outros representantes do grupo. Isso é um absurdo, Acho que é isso. Ricker, mais uma vez, muito obrigado por ter voltado aqui para falar de gibi, de personagem que eu sei que você gosta, e diga aí para os nossos ouvintes onde eles podem encontrá-lo nessa internet de meu Deus. Então, cara, atualmente estou só com o Twitter, né? Eu tô bem low profile, essa fase aqui de fim de doutorado, de escrita. Então, assim, tô só lá no Twitter reclamando da vida. E então, meu arroba é Fernão Henrique. Quem quiser dar um oi lá, a gente sempre troca ideia. Estará o link para o perfil do Ricker aí no post. Maurício Dantas, você estará aqui comigo na próxima semana ou você vai de Dãozinho? Vai de Dãozinho. Espero estar aqui. Se a Maia não dá não, esse é o Dãozinho. Eu quero dizer que fizemos um X no seu coração, ouvinte. Nossa. Eu ia fazer essa no começo, mas eu me controlei, agora o som não atacou. Vai ser cancelado, viu? Tá vendo? Não foi nem porque bebeu uma cerveja durante a gravação desse episódio ou bebeu. Terça-feira, bicho, ainda trabalho amanhã.
Isso nunca te Pegada impediu depois de antes. amanhã, né? Então é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Valeu. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br